eu falei que eu tinha meu projeto, meu plano era chegar a X mil mensal. E aí você falou: "Por que não? Vamos", né. Só que eu sabia que isso não era impossível, mas estava muito distante da minha realidade. Eu fui bem ousada, eu falei: "Não, mas eu quero chegar esse valor". E eu cheguei, Esse né. Desejo, essa meta que eu tinha de chegar a esse valor de faturamento, a gente bateu desde de junho, né? Julho, junho, né? julho, alguma coisa assim. É. Então a gente vem batendo essa meta que para mim em 2024 era impossível. E o mais interessante de tudo é, com um bebê de 2 meses em casa, né? Ah, O início do ano, ele tinha acabado de nascer, não é isso? quando eu comecei a mentoria, o Joaquim tinha 2 meses, perdida, né. Isso. Com bebê, né, nessa fase da minha vida aí, inesperado, o Joaquim veio, assim, de uma forma, né, inesperada, e aí loja, 2 lojas, e enfim, mas aí a mentoria chegou no momento certo, eu entrei em desespero, né, eu mandei Uhum. mensagem: "Eu preciso de ajuda aí", enfim, chegou no momento certo e deu muito certo. Olá, empreendedores e lojistas. Hoje nós vamos conversar com uma pessoa muito especial. Uma pessoa que começou, há 14 anos, há 15 anos, vai fazer 15 anos atrás o seu negócio e hoje está mostrando que veio para fazer diferença. Então eu estou aqui com a Joyce, onde nós vamos conversar um pouco sobre a história da Trage, vamos conversar um pouco sobre o que ela está fazendo para ter todo esse sucesso. Para quem não me conhece, eu sou Franco Caselli, eu sou mentor de lojistas e há 25 anos eu trabalho com lojistas, com softwares, com tecnologia e ajudando os lojistas a venderem mais. E a mentoria Mais Vendas foi uma mentoria que a gente fez com a Joyce e a gente tem um pouco para poder falar sobre isso. Joyce, se apresenta, conta um pouquinho do que você faz hoje para o pessoal te conhecer. Eu sou a Joyce Lorenzon, proprietária da Trage. Trage é uma loja de segmento de roupa feminina, localizado ali no centro, bem próximo ali do Corpo de Bombeiro. E nós estamos ali, vamos fazer 15 anos já atuando nesse mercado. Isso aí, uma loja linda, né, que chama atenção e atende muito bem as clientes, né, que o É. resultado vem, todos os dias a gente vê as pessoas falando, comentando, né, o Instagram, a gente vê isso aí. Muito bom. E como é que começou a sua história com a moda, certo? E como você começou lá atrás? Como é que foi o começo dessa loja que é hoje? Então, Franco, a minha história com a Trage, ela começou bem antes de ser minha, né? Eu já fui funcionária dessa empresa. Então, eu trabalhei na Trage, fui funcionária há quase 5 anos. A minha história com a moda foi bem de pequenininha mesmo, eu sempre gostei, sempre mesmo lá sem recurso, lá atrás, eu sempre ficava muito antenada com isso, com revistas mesmo, comprava revistas, sempre fui muito ligada, sempre gostei muito de moda. E, eu casei, né, eu trabalhei na Trage como funcionária, como eu te disse, e aí casei e meu esposo, então, foi o momento ali que ele falou: "Não, agora você vem trabalhar na minha empresa", né. E eu fui trabalhar na empresa dele, cheguei a trabalhar com ele, acho que uns 5 anos também, mas trabalhando meio que sem amor, né, não era aquilo que eu gostava. Então, só que quando foi dando no final uns 4, 5 anos, eu fui vendo que não estava dando certo, né, eu acho que estava meio incompatível trabalhando junto. Acho que eu não tinha ali maturidade para trabalhar com meu esposo. Foi aí a hora que eu falei com ele que eu queria seguir algo novo, queria algo para mim. E aí surgiu a oportunidade, fiz essa proposta, né, pra dona da Trade, que até é uma tia minha, e aí ela falou: "Não, ok, eu vendo". E ela não estava muito bem, não estava satisfeita com a loja naquele momento, e aí foi a hora que eu comprei a Trade. Então a minha história com a Trade tem, comigo 15 anos, mais aí uns quase 5 anos de funcionário, então já é uma história bem antiga. Legal, e sempre gostou de moda? Sempre gostei, desde pequenininha. Filha de Então costureira, né, eu falo que filha de costureira, acho que já vem desde lá de trás, sempre gostei muito. é aquele negócio, a gente tem que gostar do que a gente faz pra gente fazer bem, né? Tem que gostar. E provavelmente não deu certo com o marido. Primeiro que marido e mulher trabalhando juntos já é complicado, né? É, E se não sei se esse foi o problema, mas, acho que estava fora do que a você gostava, né? liberdade, a intimidade ali, a gente não conseguia separar. É, e tem a questão de a moda é o que você gosta, né? Sim,
Então assim, quando você tá num lugar que você não é aquilo que você gosta, já é diferente também, né. Sim, foi meio contra a vontade dele, ele não queria Aham, na época, ele: "Não, você não vai deixar aqui me deixar aqui eu fazer o que eu faço", que eu fazia muito bem também ali o que eu fazia com ele, ele precisava de mim naquele momento, mas foi uma decisão que foi a melhor, naquele momento ele foi a melhor decisão. show. E teve algum momento que você falou assim: "Estou com", ou qual foi o maior desafio para fazer a loja realmente vender? Por exemplo, você assumiu a loja, certo? A ex-dona, a ex-proprietária não estava muito motivada com ela, então eu imagino que uma das coisas que desmotiva muito é você não estar com a loja vendendo, né, vendendo bem. Uhum. O que te fez, assumir ali e fazer a qual foi o desafio que você enfrentou para fazer a loja realmente vender? Então, quando eu comprei a loja já com o estoque dela, já um estoque mais antigo, e aí foi um desafio para mim. Eu lembro que a primeira coisa que eu fiz foi liquidar tudo, né, eu coloquei a loja toda em promoção, fiz aquele levantamento daquele dinheiro para fazer um giro, viajei, comprei tudo novo, e quando eu fiz o primeiro lançamento, foi algo, assim, extraordinário, porque foi tudo novo, eu mudei muito o estilo da loja, né, foi um choque. E eu lembro que eu fiquei alucinada, porque a loja vendeu muito, foi o primeiro lançamento e vendi foi tudo muito rápido. Então, assim, eu posso te dizer que eu lá no início eu não tive dificuldade em fazer a loja vender, né, eu tive outras dores ali, que foi ajustar, foi aprender a comprar o produto certo, mas vender a Traje, ela já começou, eu sempre falo, ela começou dando muito certo, muito rápido. Eu lembro que com um ano de loja, a loja já estava paga, a loja já estava fluindo muito bem, que não é o Uhum, cenário atual, né. sim. Para você começar uma empresa, um ano, você não consegue ali. Mas para qualquer pessoa que abre um negócio e abre uma loja, fala que nunca é o cenário ideal, não, sempre precisa melhorar, né. Sim, Então isso a gente ouve de muita gente, né. sim, E tanto é que a gente vê as pessoas falando, só que a gente vê pessoas reclamando e muito. pessoas, mesmo com a reclamação, mesmo com outras pessoas reclamando, outras pessoas evoluindo. Sim. E o bacana da sua história é, você pegou a loja, primeira coisa, uma promoção, né, então, às Sem vezes, dó, foi tudo mesmo, tirei tudo. e aí porque você já conhecia um pouco de moda, Uhum. então você já conhecia seu cliente, já sabia o que que eles gostavam. Então a sua experiência como ex-funcionária ajudou bastante, né. Sim, sim. E aí você fez promoção. Tem muito lojista que fica preso: "Ai, meu estoque. Ai, mas eu não vou ganhar nada se eu vender assim", e tá o estoque parado lá, não trazendo cliente, Uhum. não te trazendo dinheiro, porque se o estoque não vende, ele não gira, e sem giro, você não bota dinheiro no bolso, Sim, e você não teve dó. Perfeito. Você foi comprar corretamente e fez um lançamento de uma coleção. foi. O que muito lojista falha é, tá trazendo produto novo e não conta pra ninguém. Só quem entra na loja que sabe, né. Aí não E dá. você fez isso aí, muito bem, show. E a loja veio crescendo, né, você Foi, veio. foi a evolução da Trage foi muito rápida. E era gostoso, assim, era todo mês renovando tudo, né, e foi em 2011 isso, né, 2011 o comércio era diferente, né, era tudo fluía muito, era menos concorrência nesse Uhum. segmento e, nossa, foi muito bacana. E hoje tem internet também que atrapalha, né. Tem outros Então pontos. hoje o que eu Hoje a luta é maior. uma frase que eu falo muito é: "O que te trouxe aqui até aqui não te leva para o próximo nível", Não, né. Então, antes da pandemia era uma, vamos botar assim, uma concorrência, depois da pandemia virou outra. sim, Então o tempo todo a gente está precisando criar novas formas de contornar e melhorar, e aperfeiçoar, né. sim, E você vem fazendo isso ao longo do tempo, parabéns pela sua história, obrigada. né. Teve algum momento que você falou assim: "Algo precisa mudar aqui"? Tipo, você falou assim, chegou um certo momento, sei lá, com 5 anos da empresa, já com 10 anos de empresa, ou até mesmo, né, quando você decidiu sair, trocar de ponto, né, Sim. eh, qual foi o momento, assim? Foi esse o momento, né, trocar de ponto, que você decidiu trocar de ponto, ou teve algum outro que você falou assim: "Algo precisa mudar"? Você falou assim: "Preciso fazer algo radical". Teve algum momento assim? Teve sim. Então, eu sempre fui muito, ousada, né, eu sempre gostei de comprar, de inovar, sempre gostei de chegar primeiro, de trazer a moda antes de tudo, antes de todo mundo, só que eu fazia muito isso sem medo.
E, o momento, assim, que eu percebi que eu tinha que mudar é essa questão mesmo de pé no chão. Tá, você está comprando, mas está comprando para quem? Você está comprando, você vai vender para quem? Então essa mudança que eu tive que fazer, falei: "Não, eu preciso de entender o meu cliente, para quem que eu vou vender?". Comprar porque assim, Franco, eu tinha muito isso: "Ah, eu tenho que ter roupa para pessoa mais slim, a pessoa mais cheinha, mais alta, mais baixa, a senhora, a novinha", e hoje não dá. Você tem que entender o seu público. Então foi a hora que eu tive que: "Não, eu preciso de saber para quem que eu vou vender e eu vou direcionar o que eu vou comprar ali". Então foi um dos do da virada de chave, eu entender melhor O seu o meu público-alvo. público, o meu cliente. O problema é que você chegou até essa conclusão depois de comprar muito estoque e ficar encalhado, né. Muito estoque. A loja vendia muito, como eu te disse, a Traje ela sempre vendeu bem, Uhum. né, dentro da proporção ali de loja. Mas era aquele negócio, comprava-se muito, vendia-se muito, mas aí no final das contas eu falava: "Uai, mas vende tanto e o que que tá acontecendo?", né. Então meu problema não era vender eu vendia, meu problema era isso, "O que que tá acontecendo? Espera aí, tô comprando muito? Tá sobrando muito?". Então isso aí era O seu lucro ficava no seu estoque. não, a gente tinha lucro, mas poderia ter muito mais, Sim, né. Então foi sim, a hora que eu falei: "Chega, preciso de analisar o que que tá acontecendo". bacana. E você e qual foi a atitude que você teve? Você falou: "Olha, isso aqui precisa mudar". Então você precisou deixar clientes de fora, tipo, você falava: comprava para as pessoas mais Sim. novas e comprava para as mais de idade". Uhum. Então, qual foi o quê? Decisão mesmo, parei de comprar e paro de atender? Ou você teve que fazer alguma coisa para poder você conseguir fazer essa mudança, né? Como assim? Por exemplo, você foi lá e passou a comprar diferente e as clientes já perceberam e pararam? Ou você fez algo diferente nesse movimento aí, dessa mudança? Ah, foram várias situações, mas uma delas foi isso aí, toda vez que eu viajava, eu fazia minha lista, né, "Não, eu vou Uhum. viajar, eu preciso comprar para essa aqui, para essa aqui, para essa, para essa, para essa". Então quando eu chegava a lançar uma coleção, isso na loja antiga, ainda no ponto antigo, é como se eu chegasse e entregasse ali a coleção, né, já era direcionada. Então isso Aham. foi um dos pontos que eu fiz, foi, comprar fazer a compra certa, né. E o segundo foi o estoque. Eu comecei a reduzir a quantidade de modelos de referência Hum, e comecei a comprar uma quantidade maior para poder atender, porque a Traja sempre teve isso, né, de comprar, compro ali, posto e acabar o estoque muito rápido, e aí ficar aquele desejo do cliente: "Não tem, já acabou". Então eu uhum. tive que fazer esses alinhamentos, foi uma das coisas um dos pontos mais importantes. Entendi. Mas isso eu sei, porque a gente fez a mentoria, né? Então, mas essa foi uma decisão recente, né? Foi uma atitude recente, ou antes você já fazia Eu isso? comecei desde lá, mas não é fácil, não é fácil você desapegar isso, porque eu Uhum, sempre gostei de ter muita variedade. uhum. Então, pra eu conseguir tomar essa decisão foi difícil, porque tanto São Paulo, né, que é o Aham, fast fashion, sim. onde eu vou lá e busco, quanto no showroom, onde eu crio coleção. Eu chegava lá, eu via muita coisa linda, eu queria comprar tudo. Uhum. E aí isso era um erro, né, em São Paulo: "Ah, eu quero comprar isso, eu quero comprar tudo. Ah, eu gostei de tudo". Não é assim, não funcionava para mim assim. Então eu comecei a selecionar, comprar menos referência, aumentar a quantidade para poder conseguir atender essa demanda, que ela foi crescendo, e foi um acerto muito grande que eu fiz. O que foi que te fez, tomar mais essa decisão? Os dados ou ter alguém te falando pra você fazer isso? Hum? Foi os dados e foi o Franco ali, né. Não, claro que a mentoria me ajudou muito, porque, como eu acabei de falar, é difícil você tomar uma decisão, porque eu vim ali de anos, né, Uhum. trabalhando daquela forma, achando que era o certo, que deu certo. E ganhando Vinha dando dinheiro. certo. Você vinha ganhando Sim, dinheiro, o negócio vinha crescendo, né? sim, mas chega um momento, eh, na empresa, que você precisa de evoluir, né. E uma das coisas era isso, eu vendia muito, mas eu estava ali
sabe, estabilizada, era aquilo ali, não passava daquilo. Lembra que eu te falava? Uhum. "Franca, a loja vende X, é isso aqui", e você ainda falava: "Nossa, mas vocês vendem muito bem". Mas eu queria ultrapassar isso, e para ultrapassar isso, eu precisava de ter estratégia. E conseguiu as estratégias que queria? Consegui, consegui, O resultado consegui. veio? Veio, tá vindo, tá vindo. Tá vindo, porque não parou ainda, Não né. parou, não É o parou. que eu falo, o que a gente aprende na mentoria é para o resto da vida. Sim, Por quê? Porque é conhecimento, é mudança de comportamento, é um é. olhar diferente. Depois que você absorve isso, a todo mês é E crescimento, muitas né. vezes eu falava: "Não, mas isso não vai funcionar. Não, assim não, não vai funcionar. Isso não", e eu estava relutando com muitas coisas que hoje eu faço, e que às vezes eu falo assim: "Por que que eu não fiz isso antes?", né. Até via outras pessoas fazendo, né. Sim, mas É o que a gente fala, rotina, né. é porque a falta é não saber a estratégia a fundo, Uhum. às vezes é medo de fazer pela primeira vez, Sim, o medo então do novo. do novo, do arriscar. Uhum, E quando a gente, tem alguém que tem uma experiência e fala: "Faz que vai dar certo", uhum. a gente faz a gente Basta aque só a primeira vez ter dado primeira certo, né, e vez, isso depois vai aí, embora. e vai embora, né. Uhum. Então assim, pra gente só assim, antes da mentoria pra hoje, você pode falar bem ou abstratamente, mas você poderia falar que dobrou o faturamento? Hum? Eu não gosto de falar números, eu não gosto de falar, eu acho que isso é muito particular, Aham. mas eu não posso negar, Sim, né, até porque você viu os números lá e você sim. viu que foi um boom muito grande. Aham. Mas é isso aí. E aí eu quero te perguntar assim, ó, tem algo que você olha para o seu passado e você fala: "Hoje eu faria isso diferente"? Ah, tem o que a gente conversou aqui, Aham, estratégia. Não tinha aham. estratégia nenhuma. Eu trabalhava no olho ali, no achismo, eh, eu acho que eu trabalhava da forma que todo mundo trabalhava, né, aquele Uhum. script ali, faz isso assim, 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 e hoje estratégia. Então, E tem alguma decisão que você teve, alguma ação que você teve, que você ficou com muito medo de fazer, mas depois que você fez, você falou: "Valeu a pena"? a minha luta, você sabe que era eu colocar Aham, a minha cara no negócio ali, né, eu aham. nunca gostei de me expor, eu tenho essas limitações, às vezes não gosto de falar, e foi isso. Acho que o meu maior desafio foi ali aparecer, eu acho que comecei isso há uns anos atrás, a falar do meu produto, a devagarinho ele começar a expor, E a gente conversava sobre isso, né. eh Aparece, toda vez que aparecia, aumentava as vendas, né. eh, a constância ali, né, e de fazer aquilo todo dia. E passar por esse processo valeu a pena então. Valeu. É Valeu aparecer. desafiador, mas vale muito a pena. É isso aí, isso aí. E quando você olha, assim, o que que você pensa? Qual são as suas pretensões para o futuro? O que você pensa ainda em alcançar? Pode ser assim, pretendo aumentar em X% a mais ainda do que eu estou fazendo hoje, ou tem pretensão de abrir uma segunda loja, por exemplo. Qual é o seu planejamento para o futuro com sua loja? Então, a gente conversou, acho que foi uma das finalzinho da mentoria, né, acho que já no último mês. Você lembra que eu falei que eu tinha meu projeto, meu plano era chegar a "X mil" mensal. E aí você falou: "Ai, por que não? Vamos", né. Só que eu sabia que isso não era impossível, mas estava muito distante da minha realidade. Eu fui bem ousada, eu falei: "Não, mas eu quero chegar esse valor". E eu cheguei, né, 2025 eu espero finalizar o mês de dezembro, né, que é Uhum. a meta de dezembro é bem ousada, muito ousada, mas esse desejo, essa meta que eu tinha de chegar a esse valor de faturamento, a gente bateu desde De junho, né? Julho, junho, né? julho, alguma coisa assim. É. Então a gente vem batendo essa meta que para mim em 2024 era impossível. Aham. Então, quanto à meta para 2026, claro que eu quero crescer, eu tenho esse desejo sim de evoluir, mas primeiro eu quero manter esse equilíbrio aí, que eu acho que um dos maiores desafios do empresário hoje não é nem crescer, é manter firme ali, né. Isso. Então se eu ficar onde eu estou, tá Uhum. assim, tá excelente. Claro que eu tenho metas mais ousadas ainda, tenho um desejo sim de chegar a um Uhum. valor de faturamento Uhum. que
quem sabe é agora em dezembro, né, Aham, inclusive eu até lancei aí um desafio para minha equipe, se elas aham, baterem essa meta, eu vou levar todas para Trancoso, um aham. final de semana Aí. lá na Bahia, e elas abraçaram essa meta com muita energia, né, "Não, nós vamos conseguir". Então quem sabe esse desafio para 2026 não será batido agora em 2025 ainda. Mas Perfeito. para 2026 eu tenho sim, tenho isso, manter esse equilíbrio aí e quem sabe chegar aí nesse valor E desejado. o mais interessante de tudo é, com um bebê de 2 meses em casa, né. Ah, Começamos o início do ano, ele tinha acabado de nascer, não é isso? quando eu comecei a mentoria, o Joaquim tinha 2 meses, perdida, né, Isso. com bebê, né, nessa fase da minha vida aí, inesperado, o Joaquim veio, assim, de uma forma, né, inesperada, e aí loja, 2 lojas, e enfim, mas aí a mentoria chegou no momento certo, eu entrei em desespero, né, eu mandei Uhum. mensagem: "Eu preciso de ajuda aí", enfim, chegou no momento certo e deu muito certo. E a gente, mesmo com, com um trabalho a mais, né, que é você aparecer uma vez ou outra, mesmo com um detalhe a mais, mesmo com o neném em casa, você conseguiu colocar tudo para funcionar, porque eu acredito que quando a gente sabe o que a gente tem que fazer, o trabalho fica mais fácil. Sim, Então, às vezes as pessoas falam assim, "Ah, eu não vou fazer porque eu tenho essa dificuldade". Mas é justamente por causa da dificuldade que a gente tem que fazer, porque o exatamente. conhecimento facilita, né. É, e uma das coisas que eu sempre, tento colocar isso na minha mente mesmo, é a constância. Porque eu sou muito, assim, muito enérgica, mas sempre de altos e baixos. Às vezes eu não tô bem, e aí eu vou, né, eu boto aquele pico, vou lá em cima, daqui a pouco eu vou Aham. descendo. E aí eu fui obrigada, forçada a entender que todo negócio ele tem que ter constância. Independente se você é preparada, se você, eh, enfim, você tem que fazer do seu jeito, da sua forma, mas tem que ser todo dia, constância. Isso me ajudou muito. A minha energia eu foco nisso daí. É vendas, é meu negócio, é comprar bem, enfim, e vai embora. E se hoje você tivesse, por exemplo, uma dica para dar para uma lojista que, por exemplo, está estagnada, não rompe o seu faturamento mais, está com dificuldades, qual a dica que você dá para elas? Procurar o frango. Então, estratégia. E a estratégia, muitas vezes a gente não consegue, mesmo a gente sabendo, né, foi o que eu te falei. Frango eu tive que pagar para você, para fazer aquilo que eu já sabia. Sim, às vezes a virada de chave, né, às vezes a gente sabe o que tem que fazer, mas não faz. Então o mentor ali, a pessoa ali te direcionando, te cobrando ali, se torna mais fácil. Então o que eu tenho a dizer é, primeiramente, se tiver como, procure o franco, porque vai ajudar muito. E É isso. segundo, é isso aí, a estratégia. Se o lojista ele não tiver estratégia, se você não tiver constância, se você não inovar dentro do seu negócio, não vai romper, vai ficar ali estagnado, igual eu estava lá até em 2023. E se você fosse definir em uma palavra a Joyce hoje, qual é a palavra que você daria para si? Nossa, Essa eu peguei. pesado, hein? É. Eu acho que determinação. Eu determinei que eu queria ser diferente, que eu queria sair da zona de conforto, que eu queria sair daquilo ali que eu estava vivendo e eu queria mais. Eu queria evoluir, eu queria sair daquela situação. Sim. E o que mudou na sua vida do início do ano para o final agora? Porque hoje você fatura mais, hoje você tem uma loja melhor. O que mudou? O que você sente hoje de diferente que você não sentia lá no começo do ano? O que que você, se você parar para refletir, né? Hoje você ganha mais, você ganhava bem, mas hoje você Uhum, ganha mais. Você tinha uma loja linda, uhum. só que agora é uma loja linda que tá vendendo mais ainda. Sim. Qual o sentimento que você tem hoje? Qual a sensação? Então, Franco, essa sensação que eu tenho, de olhar para trás e falar assim: "Meu Deus, como que eu evoluí", né. Então essa é uma sensação muito boa, uma sensação de: "Eu consigo".
porque eu tinha isso. Não sei se eu cheguei Uhum, a comentar com você, né. uhum. Quem me conhece sabe que eu tenho essas limitações. Às vezes eu acho assim: "Ah, eu não vou conseguir, eu não estou preparada para isso". Eu tenho uma mente muito criativa, mas muitas limitações, Aham. né. E eu olho para trás e falo assim: "Cara, eu consegui". Eu sou alguém que lá atrás eu achava que eu não era. É mais ou Uhum, menos isso, sabe. A uhum, Joyce de hoje, ela pode, ela consegue. Então essa sensação, isso é muito bom, você olhar e saber que você consegue. uhum. Então essa sensação aí é muito boa. Show. E eu te dou os parabéns por tudo que Obrigada, você conseguiu. obrigada. Não é fácil, né, é uma aquilo que eu falei, é todo dia, é A um gen leãozinho por dia. a gente é do eu sou também sou dono do meu próprio negócio, né, Uhum. e a gente sabe, né, empreendedores se entendem quando a gente Sim, fala que às vezes a gente sabe, às vezes a gente quer, às vezes a gente sabe que a gente tem capacidade, mas alguns detalhes acabam atrapalhando a gente. Então eu te dou parabéns por romper obrigada. essas dificuldades, né, que todo mundo sente, todas as dúvidas que todo mundo Sim, sente. Então eu te dou parabéns por isso. obrigada. E quero te agradecer por você estar aqui. Gostaria de saber se você tem alguma mensagem para quem está nos assistindo. Gostaria de falar mais alguma coisa, né? Ah, então, eu escuto muito, às vezes até de empreendedoras mesmo que eu conheço, de Aham, fora, que eu tenho contato com outras lojistas, e elas às vezes me pedem até dicas, aham, né: "Ah, Joyce, o que que você faz?". Então, assim, não tem uma senha. Eu falo que a gente tem que olhar para o nosso negócio como empresa de verdade, olhar para a empresa e saber que ela precisa ali de todo um cuidado. De toda uma atenção. Eu falo que a nossa empresa é uma família, é a segunda aham. família. Então, assim, o que eu tenho para falar é isso: se você tem esse desejo de empreender, desejo de crescer, de evoluir, estuda para isso, né, busca mesmo estratégias, porque eu falo que hoje tudo é estratégia, É, e sem estratégia não dá certo. Então o que eu tenho é isso, é pra falar. é. E eu Se a completando, e a estratégia de um nem sempre dá certo para o outro. Não, Por não isso dá. Isso por aí. isso que a gente precisa analisar, pensar, entender a estratégia e entender como adequar o seu negócio, né. Sim, Então bem isso. então é isso. Muito obrigado, De nada. né. Obrigado a todos que estão assistindo, né, e a Obrigada. gente encerra por aqui.